paz e graça e prosperidade. Amém, povo santo do Senhor? Que a alegria do Senhor esteja em cada coração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Logo mais, nós estaremos em mais uma programação, uma palavra forte, a qual o Senhor nos trouxe aos nossos corações para gerar transformação em nossas vidas, amém? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você, meu irmão, minha irmã, desse o seu like, compartilhasse pelo menos 5 pessoas que você tem mais afinidades com ela, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link para que o reino do Senhor venha a ser propagado para mais e mais pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Neste momento vamos nos preparar para a mensagem da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, meu Deus, meu Senhor, neste momento te louvamos, te engrandecemos por essa oportunidade, Pai. Que a tua presença e que a tua glória venha a ser sim estabelecida sobre a vida deste irmão, dessa irmã, Pai amado. Que por intermédio dessa palavra, Senhor, o teu Espírito Santo venha gerar transformação, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de mente, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor possa manifestar, Senhor, na vida, na casa, na família, no trabalho, seja onde for, pelo intermédio dessa palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo venha se sentir à vontade a realizar o teu querer, a tua glória e o teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Logo mais, já de instante, já vai iniciar a nossa palavra, uma palavra poderosa, uma palavra edificante. Preste atenção, porque Deus quer falar contigo. Pai, e prosperidade para todos. Amém? Amém? Amém. Os amigos do Senhor. Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria nós estarmos na presença de Deus. Vai ser o primeiro domingo do mês de junho, para adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle e declarar que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, que Ele é aquele que está conosco em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Sabemos que nada na nossa vida acontece por acaso, nada na nossa vida acontece por coincidência. Sabemos que tudo que acontece é por causa do propósito de Deus, do nosso Pai, sobre as nossas vidas. Amém? Quem crê e quem acredita nisso? Quem acredita em propósito? Eu creio em propósito. Eu acredito muito na palavra chamada propósito. Quando existe propósito, grandes propósitos aqui dentro dessa casa. Amém? Existem pessoas com grandes propósitos. Todos nós aqui temos propósitos. Quem sabe você não sabe qual é o seu propósito. Alguns já têm alguma ideia qual é o seu propósito. Mas todos nós temos um propósito. E o propósito em especial que nós temos é o propósito de adoração. É o propósito de adorar o nosso Deus. Em tempo, fora de tempo. Tanto as coisas boas ou tanto as coisas ruins. Adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. É adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Amém? 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 Quero ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Nessa noite eu quero chamar uma pessoa aqui na frente. Que essa pessoa, eu pude ver o crescimento dessa pessoa. Eu pude ver o desenvolvimento dessa pessoa. Eu pude ver o quanto essa pessoa ela cresceu em graça, ela cresceu em conhecimento, ela cresceu em sabedoria, e ela cresceu em determinação. Quando a palavra do Senhor ela fala lá em Coríntios, dizendo assim: quando eu era menino eu pensava como menino, e agora que eu sou homem eu penso como homem. Sempre quando eu leio esse versículo, eu sempre lembro dessa pessoa. Pois outrora era um menino, mas hoje um homem a qual vive o caminho do Senhor, um homem que pegou o versículo de João, capítulo 14, versículo 6, dizendo que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse homem, essa pessoa pegou este caminho e trilhou e está trilhando esse caminho de uma forma maravilhosa, de uma forma qual
vem nos surpreendendo, a qual o Senhor ele tem levantado ele de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, usado ele, sendo instrumento na mão do Senhor, sendo ponte, canal de bênção na vida de pessoas. Nessa noite eu quero chamar aqui na frente nosso Deus Domingo Ricardo, em nome do Senhor. Essa noite, vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou mão em direção do varão do Senhor, do varão de Deus. Sabemos que há uma unção sobre a vida dele, mas iremos orar, não por uma nova unção, mas sim por uma ousadia do Espírito Santo, para que a palavra do Senhor, a qual colocou Deus no coração do amigo do teu servo, venha entrar em nossos corações e da mesma forma trabalhar, edificar, transformar as nossas vidas. Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, eu venho colocar a vida do teu servo em tuas mãos, Pai. Eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre ele um espírito de ousadia. Ó Deus, querido, que o Senhor venha usá-lo de uma forma poderosa, Pai. A qual nós venhamos sim, Pai amado, sem espantar, ó Pai, da forma a qual o Senhor venha usar o teu servo nessa noite, Pai. Meu Deus querido, Pai, unja, Senhor, Pai, unja a boca dele, Senhor. Pai, que tudo a qual ele venha falar, Senhor, não venha ser, Senhor, Pai, o que os nossos corações, o que nós queremos, Pai, mas sim, ó Pai, que o Senhor quer, Pai. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, venha ser uma palavra, Senhor, Pai, de transformação, de edificação, uma palavra de ânimo, mas ao mesmo tempo uma palavra de confronto. Pai, que o Senhor, ó Pai, venha em nome do Senhor Jesus Cristo trabalhar, Senhor, ó Pai, por intermédio dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir Jesus sentado no seu lugar. Amém. Glória e aleluia. Eu passei 5 meses da minha vida orando por esse momento. Porque o pastor falou algo lindo que fala sobre propósito, né? Quando você já identificou o seu propósito, algumas pessoas diriam que fica difícil de você ir para outro lugar, mas a palavra correta não é que fica difícil. Fica mais fácil de você discernir o que você quer da sua vida. Então eu tomei algumas decisões ao longo desses 5 meses. E o que eu vou falar hoje com a igreja é algo, para a minha vida, foi um rema nesses últimos 5 meses. Como toda administração que eu vou fazer, eu não consigo pegar algo aleatório e sair ministrando, sair pregando para alguém. Não consigo. Não cabe dentro da minha realidade e nem no que Deus me deu para fazer e me chamou para fazer. O maravilhoso é que Deus, Ele vai nos tratando, nos fazendo viver, e dentro disso aí, Ele faz a nossa vida ser um testemunho vivo. E ser um testemunho vivo, para algumas pessoas, parece um peso gigantesco. Por que estamos falando sobre isso? Porque hoje eu vou falar com vocês, ou com a igreja do Senhor, sobre 2 coisas. Se você quiser tomar nota, fica à vontade. Porque é assim que eu aprendi. A minha escola foi assim: pego um papel, uma caneta, eu aprendo assim. Por isso que a minha agenda está aqui, está toda demarcada aqui. Quando eu recebi a mensagem do pastor Web nessa tarde, nós estávamos saindo com a minha esposa, ela falou, mas nós íamos almoçar em tal lugar. Eu falei, então agora a gente não vai mais. Porque agora Jesus está me chamando para exercer o que Ele me escolheu para exercer. Glória a Deus. Então eu deixei os meus afazeres e um dos primeiros, vamos colocar aqui, requisitos que eu aprendi a viver na minha vida foi o exílio.
Tem momento em que você vive mais no anonimato do que em evidência na sua vida. Aprendi com quem isso? Eu vou falar sobre alguém extraordinário dentro da Bíblia. Se alguém acertar, vai ganhar uma nota 10 agora. Quem que vocês acham que nós vamos falar hoje? Hã? Não, vamos falar do meu maior exemplo de vida hoje. Eu tenho muitas referências em termos de chamado e propósito. Como dizem assim, nós temos, eu no meu caso, Elias, mas como plano de vida eu tenho Jesus. Então, quando o pastor falou para mim assim, filho, prepara uma mensagem, você vai ministrar os nossos corações hoje. E aí passou um filme na minha cabeça, fiquei falando com Jesus. Agora eu preciso trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se é para nós retornarmos em algumas situações, em algumas coisas que nós precisamos resgatar e aprender a viver, então nós precisamos atribuir o que já aprendemos junto com aquilo que nós ainda vamos viver. Então, eu passei 5 meses da minha vida na igreja, por esses dias aí, no anonimato, vivendo o que Deus tinha para mim, como a gente costuma dizer, as escuras. Porque eu acho que grande parte das pessoas não quer viver o que Jesus tem para ele no anonimato. Grande parte das pessoas quer um lugar de evidência, de status, um lugar onde ele é visto. Então vamos falar um pouco sobre Jesus. Eu quero pedir para o nosso irmão Iabi projetar ali, Lucas 6:12. Se tiver essa tradução aqui mais parecida com a minha, é importante. Se você abre aí a tua Bíblia no capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Talvez você se pergunte assim, mas eu já ouvi isso. Ou o pastor já pregou sobre isso. E de fato nós ouvimos isso há alguns meses atrás. E vamos falar sobre a mesma coisa, só que numa visão que Deus mostrou para mim. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E atravessou toda a noite em oração a Deus. Amém? Isso para mim é anonimato. É a hora que ninguém está te vendo. É a hora que você está num ambiente onde você tem evidência do teu propósito, do que você quer em Deus. Nesse momento, quando Jesus ele se retira para orar, e o mais poderoso de tudo isso é que quando Jesus, nessa posição de anonimato, e logo no final dessa ministração, vocês vão ver a posição que Jesus assume, depois de tudo que ele passou. Então Jesus ele se retira do ambiente onde tinha muitas pessoas, mas o propósito real de tudo isso não eram as pessoas em específico, eram 12 pessoas específicas. Só que nós queremos ou promover ou ser promovidos pelo Senhor, ou vamos colocar aqui dentro da ministração, queremos ser evidência para alguém ou para alguns, ou ser evidenciados antes de passarmos pelo anonimato. E por que me levou a isso? Porque eu fui orar inúmeras vezes em cima disso. Por que isso? Porque algumas pessoas são colocadas num lugar de evidência, mas não conhecem o anonimato ainda. Algumas pessoas estão exercendo uma posição de evidência, mas elas ainda não experimentaram o anonimato. Ou às vezes ela ainda é o contrário. Algumas pessoas que estão no anonimato, que deveriam estar em evidência, mas ainda não estão. Quando eu digo ainda, é porque vai chegar o seu dia de estar em evidência.
Quando? Não sei. Mas para Jesus ainda não era o momento. A evidência que ele queria trazer aqui não era dele, não era do Pai. Eram de 12 homens, 12 discípulos. Aqui ele promove e deixa em evidência 12 homens. O mais poderoso disso, que para ele fazer isso, ele teve que ir orar. Você não consegue promover alguém, ou você não consegue promover uma célula, ou você não consegue promover algo que você tem para fazer na presença do Senhor sem esse nível de anonimato, sem oração. Por que é anonimato? E o que quer dizer isso? O que significa isso? É quando a identidade que você tem, ela não precisa ser reconhecida ou conhecida pelas pessoas. Porque Jesus tinha uma identidade, mas não era o momento dele aparecer. Então ele se coloca em anonimato, orando a Deus. Para quê? Para você ver o cargo que tem, o encargo de ser o promotor de 12 discípulos. Ele passou uma noite inteira orando. Às vezes a gente ora 1 hora, né? Glória a Deus pela minha vida e pela vida de tantas pessoas aí que já alcançaram um nível acima de 1 hora. Mas para trazer isso em evidência, meu irmão, você precisa acostumar com isso. Precisa acostumar a não ter um motivo para você orar. Porque às vezes você não tem motivo nenhum. Ao contrário de ter um motivo específico pela tua casa, tua família, teus filhos, o teu ministério, às vezes os motivos pelo qual você teria para não orar. Por quê? Porque parece que quanto mais ora, pior ficam as situações. Aí, o que o diabo sopra no ouvido das pessoas é que se você continuar orando, a tua vida vai piorar ainda mais. Daí sabe o que as pessoas fazem? Elas saem do exílio, vão para o anonimato. Aí elas vão para a rede social. O anonimato é evidência. Aí elas vão conversar com pessoas do mundo. Elas vão falar da realidade de vida, dificuldade, a falta de emprego, a falta de saúde. Elas vão falar com alguém que não pode promover ela nada. Nem saúde, nem cura, nem milagre. Então o que ela traz em evidência é a desgraça. E não a graça de Deus. E não esse nível de amor que Jesus ele promove a esses 12 homens. Eles nem sabiam o significado de tudo isso. Às vezes você está num lugar de evidência e você nem sabe o significado disso. Por que eu estou usando na minha vida como exemplo? Porque quando eu comecei a viver a minha vida no ministério, na Igreja de Casa da Bênção, eu estava num lugar de evidência, mas eu não sabia ainda o que era anonimato. Eu não sabia o que era exílio. Estar num lugar onde você é obrigado a se retirar. Talvez você pense assim, mas eu não estou entendendo nada do que você está querendo dizer. O passo a passo da nossa vida é uma escolha constante. E uma das primeiras promoções, por exemplo, que acontece na nossa vida, se eu perguntasse para o irmão Miguel, por exemplo, o que você acha que Deus te deu como promoção em evidência? Hoje. A primeira coisa que Deus te deu. Você saberia responder? Não? É a maior de todas. É uma daquelas que às vezes passa despercebida aos nossos olhos. E o diabo sopra tanto no nosso ouvido que às vezes a gente esquece dela. Quando você abre a Bíblia em João 3,16, o que está escrito lá? Você sabe o que está escrito?
Consegue lembrar? Se você não conseguir, eu vou pedir para projetar e eu vou ler para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira é uma promoção de sangue. Ele te promoveu a partir da vida dele. Então te coloca num lugar de evidência. E aí, quando você está num lugar de evidência, salvação, está falando de redenção, eternidade, da glória, de algo que ainda está por vir. E quando você está nessa posição de evidência, quem você acha que te enxerga lá? Além das pessoas. O diabo. É aí que está a chave de tanta luta, de tanta perseguição, de tanta desistência, de tanto abandono que nós vivemos ao longo da nossa vida cristã. Por quê? Porque o diabo, depois que ele vê você num lugar de evidência por causa da salvação, porque não vem através de você, não é por obras para que ninguém se glorie, como dizem Romanos, mas é dom de Deus, gratuito do Senhor. Quando o diabo vê isso acontecer, você se torna um alvo na frente dele. E é por esse motivo que Jesus passa uma noite orando para colocar 12 homens em evidência. Ele passa a noite inteira. Porque ele sabia que para promover essas pessoas, para fazer o que ele estava ensinando a fazer, ele precisava estar no anonimato. Porque Deus já tinha promovido ele. A promoção de Jesus, a Bíblia diz que ela apenas passou pelas mãos de João Batista, mas ela foi dada por Deus. Então o Senhor, Ele fez isso com quantas pessoas? Com muitas pessoas. Aqui na igreja, em outros lugares, e isso traz a nós um leque de situações no nosso dia a dia. Quantas vezes a tua salvação ela foi colocada em xeque na tua vida, todos os dias até que você chegasse hoje nesse ambiente? Talvez você pense assim, mas eu já ouvi falar sobre salvação tantas vezes. Mas às vezes a tua salvação ela é restaurada e ela é fortalecida no teu coração quando você está no anonimato, exilado das pessoas, exilado de tudo que você tem para fazer na sua vida. É por isso que grande parte das pessoas não conseguem parar os seus afazeres para orar, porque ela não sabe que a essência da sua salvação está no anonimato, no exílio, porque foi assim que Jesus começou todas as coisas. Se você olha para a oração que ele ensinou aos seus discípulos, ele usa o padrão dos mestres da lei. Por que ele usa o padrão deles? Porque a maneira deles de demonstrar a salvação ou demonstrar a sua religiosidade não estava no anonimato, estava num lugar de evidência, porque eles gostavam de orar nas esquinas, nas sinagogas, geralmente de pé, porque Jesus especifica isso na Bíblia. Porque estar de joelhos no anonimato, que você seja maduro bastante para entender isso. Nem todos querem. Nós queremos um lugar de evidência, mas não um lugar de anonimato. Nós enxergamos o ministério de intercessão como algo maçante e mascante dentro da igreja. Porque as pessoas falam para a gente, entre linhas, e para um sábio meia palavra basta. Então você sabe que para algumas pessoas enxergar o ministério de oração dentro da igreja, que é o que mantém essa Bíblia aberta ainda dentro dessa igreja, é o que mantém homens e mulheres com uma vida nesse altar, a oração, a intercessão. Por quê? Porque Jesus, na vida dele, o que veio primeiro?
Vou usar a primeira vida de Jesus, depois nós vamos colocar o nosso como exemplo. O que você acha que vem primeiro? A evidência ou o anonimato da vida de Jesus? O anonimato. Porque até então ele vivia escondido, desde a infância dele, Deus foi escondendo ele. E quando ele faz os primeiros milagres, o que ele fala para as pessoas e para os seus discípulos? Para não falarem para ninguém. Porque enquanto ainda não é um tempo de você ser evidenciado por alguém, você não precisa que saiam falando de você. Ou você não precisa que as pessoas te conheçam até mesmo. E esse tempo, na nossa vida, ele é visto pela sociedade de uma outra maneira. Quando o irmão Edinho foi promovido aqui no clube de RCL, eu escutei alguém dizer assim para mim: eu sei que você pensa que o culto de quarta-feira era para você, mas Deus tem algo maior ainda para você. Parece algo de Deus, não parece? Quando você faz uma comparação dessa, ou qualquer nível de comparação, para mim, dentro da igreja, ou em qualquer outro lugar, geralmente não vem de Deus. Porque se Deus ele dá algo para alguém, é para ele. Então não se compare, meu amado, também não compare ninguém ao padrão de vida que nós temos. Você está entendendo? Porque o que Cristo faz, se ele medir alguma coisa, se ele pesar, ele tem poder para isso, mas nós não temos. Porque para você medir e pesar a vida de alguém para com a sua, você precisa equilibrar essa balança. E sem a graça, ninguém consegue equilibrar. O problema é que você, ou nós, contrabalanceamos uma vida dentro da igreja com uma vida no mundo, ou uma vida de um justo, vou colocar entre aspas, porque grande parte de nós, e por isso que estou colocando a minha vida, passei 5 meses vivendo uma vida no exílio para entender isso. Que a balança que contrabalanceia entre a graça e a misericórdia do Senhor na nossa vida, ela não está nas nossas mãos. E para a gente, porque nós passamos tão pouco tempo nesse lugar, passamos tão pouco tempo no anonimato, onde estamos orando, falando com Deus, intercedendo, cobrindo outras vidas de oração, por esse motivo. Que motivo? Salvação. É o único motivo que existe, não tem outro. Tudo que fazemos dentro da igreja é para evidenciar a salvação. Só que ao contrário, nos dias de hoje, nós deixamos no exílio a salvação, escondemos ela e evidenciamos outras coisas dentro da igreja. E se você falar para mim assim, mas como você vê isso? Eu estava ontem orando em relação a isso dentro do relógio de oração, falando com Deus sobre isso. Porque é algo que arde no meu coração constantemente, todos esses meses que eu passei orando e intercedendo. Por quê? Porque a salvação tem ficado no esquecimento. Por quem prega, por quem ensina, tem ficado no esquecimento para quem vive, porque o nosso Senhor Jesus nos promove a eternidade, te dá algo que ninguém poderia te dar, ninguém nessa terra poderia te dar, só que nós, muitas das vezes, nós medimos entre a nossa salvação, e talvez você nem percebe isso, quando você vê, a sua salvação já está em segundo plano. Se Jesus voltasse naquele momento, o que seria de nós? Porque a maior pergunta que eu já ouvi no meu ministério, hoje eu já não ouço mais, porque as pessoas já não têm interesse sobre salvação, infelizmente. Estou falando sobre isso porque é para trazer em evidência mesmo.
o que é a salvação para nós. As pessoas me perguntavam assim, mas se a pessoa morrer no pecado, assim, as pessoas perguntavam assim, mas se a pessoa morrer em desobediência, não puder pedir perdão? Porque as pessoas queriam respostas, ou as pessoas queriam trazer uma certa manipulação acerca do que é salvação. E eu demorei para entender isso, meu irmão. Tive que orar algumas vezes e jejuar para entender a maneira como Jesus ele encaixa a graça dele na vida humana. É uma coisa extraordinária, até inexplicável. Quando você olha para a tua realidade de vida no passado e você vê o que Jesus ele faz contigo hoje. Às vezes a gente se esquece disso, porque alguém te coloca num lugar de evidência. Agora eu sou obreiro, agora eu sou evangelista, agora eu sou pastor, agora eu sou um missionário. Não importa a sua patente. E isso entra em evidência, a gente se esquece de onde tudo isso começou. Lá atrás. Quando alguém te promoveu. Porque Deus escolhe alguém para nos promover. Quando alguém olhou para você e disse assim: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quem foi que olhou para você e disse isso? Estou te fazendo lembrar, irmão. Lembra ou não? Eu quero que você traga em evidência a tua salvação. Porque não precisa manter mesmo. O mundo, as pessoas, principalmente o diabo, tem que ver que a salvação para você é algo primordial. Primordial, meus amados. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, olha só, em Mateus 6, versículos 5 ao 13. Mateus capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Glória aí, meu irmão. Amém. Mateus capítulo 6, versos 5 ao 13. Vocês estão comigo, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver se eu estou me encontrando aqui. Olha lá, já está ligeiro. Eles trocaram ligeiro. Mas ele vai ligeiro que minha Bíblia. Você vê que eu montar o celular, né? Te vicia, né? Meu Deus do céu. Misericórdia. Glória a Deus. Nós vamos chegar lá, amém? Capítulo 6. Então vamos lá. A partir do verso 5 diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em segredo. E teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Eu queria parafrasear o versículo 7 aqui, porque as pessoas chamam a gente de santarrão, às vezes a gente fala que ora uma hora, duas. Olha só o que diz ali: e quando orares, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos. Sabe, às vezes a gente fala sobre oração, aquela oração, né, que ela é intermitente, aquela oração que te leva a orar um pouco mais, ou às vezes um pouco menos. Isso não é para parecer religioso demais, e nem santo demais.
quando a gente fala de uma oração de 1 hora, também não é para te colocar uma regra, também não é para te colocar dentro de uma tabela de oração, mas aqui Jesus ele está alertando uma maneira correta de você ser evidenciado por Deus. Então você vai se exilar de alguns lugares, você vai parar um pouco a sua vida para fazer isso. Só que os versículos anteriores vai dizer assim, verso 6: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Essa é uma evidência. E quem está nos evidenciando é o Pai. Então, às vezes, a gente não precisa se preocupar com a promoção ou aquilo que está em evidência no nosso ministério, no nosso chamado, ou a maneira como as pessoas nos veem, a maneira como prega, a maneira como ensina. A gente nem precisa se preocupar com isso, ou não precisaria. Mas nos dias de hoje, a gente precisa. Por quê? Porque hoje os pregadores, eles têm como que eu posso dizer? Eles têm uma outra imagem lá fora. Os ministradores hoje, eles têm uma outra impressão quando as pessoas lá de fora enxergam. Então, quando o Senhor está falando sobre recompensa plena aqui, que te recompensará plenamente, está falando só sobre a graça, meu irmão. Está falando só sobre salvação. Então, não fique evidenciando o seu chamado de maneira onde as pessoas têm que te glorificar, porque a gente não precisa disso. Eu fui ler 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João. Sabe o que o apóstolo João fala? Ele fala que nós não temos glória nenhuma. Ele, na posição de apóstolo, ele diz que nós não temos glória nenhuma. Ele diz que toda a glória que nós vamos ter, ele diz, se manifestará naquele dia. E eu fui orar a Deus e falava assim: mas a gente ora dizendo: Pai, derrama a tua glória, derrama o teu poder, a tua autoridade. Mas a glória de Deus, ela é derramada nesse momento, no exílio, não para lugares de evidência. Porque quando nós estamos num lugar de evidência, meu irmão, é um lugar arriscado. Porque hoje, na nossa, vamos dizer assim, nas nossas vidas, é um lugar onde a gente tem dificuldade para entender aonde o Senhor está nos colocando. Por isso ele diz: em secreto, ele te recompensará plenamente. Então, quando você estiver num lugar de evidência, meu irmão, cuidado. Quando você estiver numa posição, né, eu já ouvi as pessoas dizerem assim, numa mesa de primícia, né, vou usar o Miguel aqui de novo: não, eu sou teu líder, você tem que pegar um pratinho para mim lá. Ah, meu irmão, faça favor. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pessoas que estavam num lugar de evidência. Eu vou colocar aqui liderança, não vou usar o nome. Então ele acha que por ele ser liderança, ele olha para alguém e diz: eu sou, você tem que me servir. Tadinho dele. Ele ainda não entendeu o lugar dele. Ele ainda não entendeu que a evidência que tem que aparecer se chama Jesus Cristo. Ele ainda não entendeu que a vida dele, no anonimato, no exílio, é para orar e interceder. Quando ele aparecer em algum lugar, é para que isso aqui aconteça, para evidenciar Jesus. Só que aí alguém chega para nós, né, como liderança,
as pessoas olham para nós e dizem, você é. Isso enche o nosso ego, né? E aí você acha que de fato você é. Até que Deus te coloque no exílio por 5 meses, para você aprender no teu lugar. Nessa casa. Então o Senhor Jesus, quando Ele está aqui dando a eles uma diretriz, então Ele começa a evidenciar o que é oração. No verso 9 Ele vai dizer, por esta razão vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, quando nós estamos na presença do Senhor, fica muito fácil a gente dizer, Pai, faça aqui na terra a tua vontade como ela é feita nos céus. Mas como é a sua vida no exílio, meu amado? Você consegue dizer isso para o Pai? Você consegue no anonimato dizer isso para o Senhor? Porque você vai chegar num lugar de evidência. Eu estou te dando esses requisitos porque você vai chegar. O maravilhoso da igreja, Casa da Bênção, não passa a mão de ninguém, na cabeça de ninguém, mas também promove as pessoas com uma facilidade gigantesca. Entendeu? Às vezes a pessoa, ela está alguns meses ou alguns anos na igreja, está servindo certinho, passou pelo batismo, está dizimando, ofertando corretamente. Então, ele preenche alguns requisitos eclesiásticos, daqui a pouco ele está servindo a igreja. Você está entendendo? Então, é um lugar de evidência. Só que ele vai ter que aprender a viver no anonimato primeiro. O problema é que desse altar para aquele piso ali, tem um degrau. Se você não aprender a viver de joelhos, você vai acabar caindo. Porque de um patamar para o outro. Você entende o que eu estou falando? Porque a nossa vida cristã, ela precisa ser melhor compreendida, com a Bíblia na mão e uma vida de oração. Mesmo que você não esteja num lugar de evidência, mesmo que você seja só um discípulo dentro da igreja, e mesmo que você seja apenas um membro, que ajude apenas a limpar o banheiro, ajude apenas a limpar o templo, mas nós precisamos disso. Precisamos por quê? Porque o obreiro Juninho está pregando? Não, porque Jesus disse, porque está aqui escrito. E daí Jesus, ele começa dizendo, dai-nos hoje o pão de cada dia, ele vai continuando, perdoa as nossas dívidas, algumas traduções diz, perdoa os nossos pecados, como perdoamos os nossos pecadores, aqui estão os devedores, e não, olha só o que Jesus disse, Jesus nessa condição, não nos conduzas, né, ele está igualzinho a tentação, e livra-nos do maligno. Jesus estava num lugar onde? Ele estava no anonimato, ele estava no exílio, falando com Deus. E é engraçado porque ele fala para Deus do diabo. E às vezes a gente sente soberba, né? Quando a gente é crente, muito santo, né? A gente fala que até um desleixo, né, do diabo, não é assim? Como se nós fôssemos super-homens. Meu amado, mas eu já li no livro de Judas. Você pode ler lá se você quiser. Sabe o que está escrito lá? Ele diz assim: se nem o arcanjo Miguel ousou discutir, eu vou colocar na minha tradução, com o diabo pelo corpo de Moisés, então que o Senhor o repreenda. Olha aqui que falou, cara, arcanjo Miguel. Só que nós, às vezes, quando a gente vê uma oração daquela como a de Jesus, quando ele fala para Deus, o Pai, fala: Senhor, não nos permita ou não nos conduza à tentação,
mas livra-nos do maligno, livra-nos do diabo, livra-nos do que ele tem feito à sociedade hoje. Nós passamos muito pouco tempo no exílio para que Deus nos livre da condição que o mundo vive hoje. Por isso você vê as pessoas caindo, se levantando toda hora, porque passa pouco tempo lá. Quando a gente fala de relógio de oração, como foi ontem, né? É uma insistência lá, né, no grupo. Pastor Vasili lá, ele está insistindo para a galera, vamos orar. Dá teu nomezinho lá, liderança, né? Fala umas 10 vezes o discípulo. Vamos orar. Dá teu nome lá. E o pior de tudo isso é que quando dá o nome dá falta, hein? Aí, meu amado, eu não preciso nem dizer que eu desinteresso com as coisas da igreja. Você está entendendo? Porque Jesus, ele disse que eu conheço a árvore. Aí você pode colocar e continuar o dedo versículo. Eu sou os frutos. Então nós, meu amado, não somos perfeitos. Estamos falando de oração porque não somos perfeitos. Só que a nossa quantidade de oração não nos torna mais santo ou mais perfeito. Te coloca numa condição de criatura. Você reconhece quem você é. E aí, quando Deus vai te colocar num lugar de evidência, Mateus 25, 31. Porque vem depois do exílio. Quando o Filho do Homem vier, olha só isso, em sua glória. É por isso que nós não temos glória nenhuma. Com todos os anjos, então se assentará o seu trono na glória dos céus. O mais poderoso disso, vamos continuar lendo ali até o 34. Olha só. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separará os bodes das ovelhas. Aqui, nesse versículo 32, eu quero abrir um parênteses aqui, no caso da separação. Você sabe qual é o símbolo da igreja? Sabe? E você sabe qual é o símbolo que o diabo usa no satanismo, no espiritismo, no esoterismo? Você sabe ou não? Ali, ó, na Bíblia. O bode é usado pelo diabo e as ovelhas é usado por Jesus para fazer separação. É uma analogia espiritual, mas o diabo leva isso à risca. Porque você pega um satanista, ele faz uma tatuagem, você sabe qual é o desenho que ele faz? É um bode com um chifre, né? A Nike, né? Todo mundo tem um tênis bonito da Nike, o irmãozinho tem um ali. Você não sabia, né? Mas o tênis da Nike é consagrado a eles. Nada contra quem usa Nike, porque eu adoro tênis da Nike. Não é barato, né? Mas eu uso. Tem que parcelar por 5, 6 vezes, né? Mas você vê, né? O comercialzinho deles lá parece um bodezinho no alto, assim, né, Vinícius? Porque talvez você pense assim, mas é só um símbolo. De fato, é só uma analogia, meu amado. Só uma analogia espiritual. Só que quando você não está no exílio, essa analogia tem poder. Aí sim eu vou fazer essa colocação, porque agora eu estou aqui desmistificando algumas coisas. Quando você tem uma vida de evidência na presença do Pai, como era Jesus, aí você pode trazer em evidência aquilo que Jesus te manda fazer e trazer em evidência. Então o Senhor, ele faz acepção de pessoas? Jesus faz acepção? Não. Mas a Bíblia diz que ele vai fazer uma separação. Olha só o verso 33.
e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Onde é que você vê escrito isso de novo? Meu irmão Lindinho ministrou a semana passada. Onde é que está escrito isso? Se você não lembrar agora, meu irmão, vou ter que te trazer para o RCF, você serve lá no livro do Apocalipse, onde estão os 24 anciões, os 4 seres celestiais, que a Bíblia diz que à sua direita está os 24 anciões, à sua esquerda está reservado para os bodes. Agora você vai entender a separação, porque é uma analogia espiritual. E aí Deus, Ele começa a trazer em evidência o que nós, na nossa vida, às vezes não entendemos. Por que é tão difícil viver uma vida cristã? Por falta de exílio, por falta de anonimato, por falta de oração. Verso 34, para a gente encerrar. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Essa é a única evidência que você e eu vamos ter, meu amado. Nós aqui nessa terra, nós vamos ser colocados numa posição, mas não para ser evidenciados, não para ser adorado ou glorificado, não para que alguém diga assim, ah, é ele ou é ela. Não é para isso não, meu irmão. Se acontece isso, meu irmão, não deixe chegar no teu coração, não. Porque isso aí, meu irmão, sabe como é visto por algumas pessoas? Né? Eu já cheguei a falar isso aqui. Infelizmente, é uma realidade. É visto como bajulação por algumas pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes nós não discernimos o que é evidência e o que é exílio na nossa vida. O que deve ser evidenciado e o que deve ser mantido no exílio. A tua vida, meu amado, tem que ser mantida no exílio com Jesus 24 horas por dia. E tem situações que você vai ter que viver no anonimato, meu amado. Você não vai aparecer mesmo. Ninguém vai enxergar você não, meu irmão. Você vai fazer, né? Talvez você já sentiu isso. Ah, mas ninguém falou de mim. Nem vão falar, meu irmão. E nem vão te ver, provavelmente. Porque não é para você aparecer. E quando você estiver nessa posição, alguém lembrar do teu nome, você lembre de quem te promoveu. A evidência. Porque os 12 discípulos, eles não esqueceram quem promoveu eles. Quando eles estavam num lugar de evidência, o primeiro dos apóstolos, quando ele chega num lugar de evidência, o que acontece com ele? A última cidade que o apóstolo João foi pregar, quando eles estavam num lugar de evidência, eles fizeram uma reunião lá, pegaram ele, põeram ele num barquinho e levaram ele para a ilha de Patmos. Expulsaram ele da cidade. Isso é exílio. Ficou exilado numa ilha. E quando ele ora a Deus, e daí, meu irmão, você está sozinho, você não tem outra coisa para fazer. Não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Você não tinha o que fazer. Você ora, meu irmão. É por isso que às vezes o celular estraga e você não entende. A televisão não funciona mais, você talvez não entenda. Você fala que é o diabo, que é o demônio, está tocando. Meu irmão, às vezes é Jesus te levando para o exílio. Você largar um pouco da rede social, orar mais um pouco. E esse que eu vos falo já experimentou isso. As pessoas vão lá em casa, esses dias eu ouvi uma irmãzinha lá
lá dentro de casa, depois que ela saiu, eu fui orar e repreender. Falando da minha televisão, falei, está repreendido, vamos deixar a minha televisão aí. Mas é assim, não. Vou visitar a gente e vou falar da minha televisão. Deixa a televisão na televisão. Trabalhando. Falei, a glória a Deus, irmãs. Falei para ela, se trabalhar, você vai ter uma dessa. Pode. Se você tiver um cartão de crédito, melhor. Se você não for dizimista, né? Se você for dizimista, aí é outra história, né? Então aí Deus, Ele levou o João para a ilha de Patmos. Deixou ele lá exilado. E quando eu digo Deus, porque foi Deus. Só que daí, uma hora dessa na vida dele, aparece um anjo, meu amado. A Bíblia coloca como anjo, mas a minha Bíblia aqui coloca que foi o próprio Jesus. E num ápice de visão, quando ele enxerga Jesus, a Bíblia diz que ele cai como morto. Não era medo, não. A Bíblia diz que ele cai como morto. Jesus toca sobre ele, coloca ele de pé e diz, não temas. E quando ele começa a raciocinar quem estava na frente dele, ele logo vê uma porta aberta. Então diz, Jesus tira ele do ambiente terreno, coloca ele num lugar já diferente. Então você vê que Jesus, ao tocar ele, reveste ele da glória e já coloca ele num ambiente diferente, num lugar de glória. Então você entende que na terra não tem glória nenhuma para nós. Você entende que tudo que Deus faz nessa terra, meu amado, é para a adoração ao nome dele. Porque a glória ainda há de se cumprir. Porque ainda não se cumpriu ela nas nossas vidas. Então o Senhor Jesus, Ele quer que a gente evidencie o que para nós tem caído no esquecimento. Não é santidade, meu irmão. Não é oração, é salvação. Porque se você não souber que o motivo maior da tua vida de estar dentro dessa igreja é salvação, você não tem motivo para orar. E é por isso que ninguém quer orar, porque esqueceu que Jesus, Ele deu a ele a evidência da salvação. Aí você não tem motivo nenhum para orar mesmo. Daí passa 3, 4 horas numa rede social, vai dormir como se nada acontecesse. Acorda como se nada fosse acontecesse de novo. Vai trabalhar, volta do emprego, vai para a escola, faz o que tiver que fazer. E a única coisa que está em evidência é o trabalho, o emprego, a família, os filhos. Você não vê nada de Jesus em evidência. Porque a evidência da vida de Jesus começa onde? No exílio, oração. Essa é a primeira evidência da vida de Cristo. Então quando você olha para Jesus, você vê que ele era um cara de oração. Quando ele quer saber a opinião das pessoas, ele desce do monte e pergunta, quem dizes quem eu sou por aí? Uns falam, você é Daniel, você é Elias. E eles vão falando que eles acham que ele é um profeta que há de vir. Mas Jesus podia perguntar isso para as pessoas. E nós não precisamos ficar perguntando isso para ninguém, não. Nem evidenciando na rede social o que somos ou deixamos de ser dentro de uma igreja. Desde que a tua vida sirva como testemunho. Porque se não servir, meu irmão, deixe no exílio, no anonimato. Não estraga o nome da igreja, não. Não manche o nome de Jesus Cristo. Se a tua vida não serve de testemunho para alguém. Porque às vezes as pessoas estão do nosso lado, servindo e caminhando. Daqui a pouco, meu amado, você já não sabe mais onde ela está. Então você percebe que uma pessoa que foi promovida sem anonimato, sem educação, em vez de ela somar, ela tira daqui e leva lá para fora.
falando dessa maneira, com um tom bem suave. Vocês entenderem que Jesus, Ele nos ama. Mas Ele nos ama por meio da graça. Eu não estou trazendo em evidência o nome de ninguém. Eu não estou trazendo em evidência a maneira como é um ou a maneira como é outro. Estou dizendo que a nossa vida, se ela não for melhor meditada na oração, na Bíblia, nós estamos caminhando de maneira errada. Eu fui orar ontem no relógio de oração e Deus me trouxe ao coração muitas coisas que a gente vê, muitas coisas que a gente enxerga acontecendo. Só que não está sobre o meu poder mudar alguma coisa, porque eu não sou dono de ninguém. Aí eu orava a Deus, falava: Pai, Tu conheces e Tu sabes quem Ele é. Estou aqui apenas para orar na palavra de Deus. Se eu enxergo, é porque o Senhor também enxerga. E não é porque eu sou melhor, é porque sou mais perfeito. É porque hoje eu consigo evidenciar o que a palavra de Deus ela diz sobre ser de mansos e humildes. A humildade, meu irmão, é um passo bem curto para a nossa vida cristã. Só que a gente às vezes está correndo tanto que a gente não enxerga. É um passo curto porque está muito pertinho de nós. Porque Jesus ele está muito perto. Só que a gente não enxerga isso. Porque tem muita coisa em evidência no mundo. Porque tem muita coisa enchendo os nossos olhos. Porque tem algo lá que eu ainda não tenho, eu ainda não alcancei. Porque eu preciso agora, porque eu preciso para esse momento. Você está entendendo? Que às vezes a gente coloca em evidência sem precisar, às vezes. Sabe? Nós ouvimos muitas vezes, né? A palavra de Deus, aí os irmãos ministrando: busque em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque nas nossas vidas, ou na vida cristã, às vezes é mais fácil evidenciar aquilo que nós vemos do que aquilo que nós precisamos de fé para enxergar. Que a Bíblia diz que nós não andamos por fé. Você precisa do exílio para você enxergar o que só a fé vai alcançar. Algumas pessoas estão caminhando do seu lado, meu amado, mas nem todos eles vão alcançar a mesma coisa que você. Algumas pessoas às vezes estendem a mão, ou você precisa estender a mão para alguém para ajudar ele a se levantar, para ajudar ele a ser curado, para ele receber a bênção de Deus. Mas também fale para ele, ensine ele a viver uma vida de exílio. Você que é líder de célula, ensine o teu discípulo a viver uma vida de exílio. Se você ainda não vive, meu amado, se arrependa e busque o que está lá, no anonimato. Porque quando você estiver num lugar de evidência, você vai conseguir se manter. Porque se você não estiver num lugar de anonimato, que se chama oração, quando você estiver aqui em cima do altar, e agora eu vou dizer com peso espiritual, você não vai conseguir se manter. Porque para exercer influência dentro da igreja, como Jesus ele exercia nas nossas vidas, ele exerce até hoje, é preciso de oração. Precisa de uma vida na presença de Deus. Eu sei que muitos de nós falam inúmeras vezes sobre isso, sobre oração, mas eu queria evidenciar a salvação nessa noite. Porque eu preciso entender que eu já sou salvo.
Mas eu entendo todos os dias isso. Quando eu dobro o meu joelho e digo: Jesus, me perdoa se há em mim algo que não te agrada. Quando eu dobro os meus joelhos e falo: Senhor, se eu pequei contra ti, se eu pequei contra alguém, está a memória. Me convença do que eu sou hoje, para que eu não peque contra o Senhor, contra as pessoas. Porque Jesus, Ele ensina esse modelo de oração, Ele diz: perdoa-nos, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Não é assim que Jesus ensina? Só que o perdão é uma coisa que é excelente. Por quê? Porque às vezes nós queremos trazer muitas coisas em evidência sem perdão, sem amor, sem santidade, sem oração. Estou falando isso, irmão, porque a nossa igreja, a igreja Casa da Mente de Deus, ela vai te ajudar a continuar caminhando. Você, se não faz parte de uma célula, você vai fazer parte de uma célula. Se você não tem uma liderança, você vai ter. Se você ainda não está servindo Jesus ou fazendo alguma coisa em evidência na igreja, você vai estar um dia. Então que Deus, Ele te ajude, que a graça do Senhor te alcance na hora que você for orar, não a hora que nós estivermos aqui em cima desse altar. A minha última oração para Deus, eu recebi 4 convites para pregar numa outra igreja. Falei para minha esposa, ela está ali de testemunho. Falei para ela: eu não vou pregar em outro lugar, porque faz 5 meses que eu não ministro na minha igreja. Se é para mim pregar, eu vou pregar na minha igreja. Eu passei esses meses orando, lendo, meditando. O que eu via na rede social que presta, eu colhia para mim. Pegava a Bíblia, às vezes ia anotar. Porque a nossa vida é assim, meu amado. A vida cristã, ela é assim. Só que você consegue enxergar isso quando você está em oração. Se não, o primeiro convite que te derem, você pregar numa igreja, você ministrar em outro lugar, você vai. Porque daí lá é bonitinho, porque as pessoas vão ver você num lugar, né, de status. É o pregador da noite, é o cara, é a mina, como nós conhecemos às vezes, né? É o pastor, é o missionário. Estou falando sobre tudo isso porque é o que eu ouço às vezes das pessoas. É o que vai ser agora na nossa conferência. O Vagnão vai estar aí. Vai lotar a igreja, você pode ter certeza disso. Com certeza, porque ele está num lugar de evidência. Mas ele provavelmente tem uma vida de exílio. Só que grande parte das pessoas vão sair daqui de Colombo, do Xaxim, de outros lugares para ir ver alguém que está em evidência. Mas se não for lá para enxergar Jesus, aí, meu irmão, vou te dizer, nós estamos mal de negócio, como diz o obreiro Edinho. Porque ele falou algo aqui que me impactou um dia que ele estava ministrando. Culto de RC após a nossa conferência, estava contando nos dedos da galera. Mas no dia da nossa conferência, a igreja estava lotada. Se perguntar para mim, era o caso de Jesus? Será que era o caso de Jesus? Porque se fosse o mesmo povo, estaria aqui no poder ser. E eu não estou medindo ninguém aqui, estou medindo o que nós prestamos ao Senhor em adoração e louvor. Porque o culto de RCE não é feito só pelo irmão Edinho, que agora está numa posição de evidência. Deus deu a ele. Eu falei para ele ali no cantinho, eu falei: isso aí, irmão, que você tem uma vida de exílio agora, de oração. Enquanto você está no exílio, Deus, Ele te promove, é inevitável isso. Se tem uma vida de oração, uma hora Deus vai te colocar num lugar para te usar. Vai te levar na casa de alguém para você orar. Vai te dizer: jejue por alguém.
Por quê? Porque Deus, ele precisa disso. Só que Deus, ele precisa que a gente permaneça nisso. Permaneça até que tudo aquilo que nós lemos no último livro aqui aconteça. Quando Jesus, que está sentado no trono, como diz ali no texto, vier buscar a igreja, que a gente faça parte das ovelhas. E você, meu amado, faça parte do corpo de Cristo que vai subir para a glória. Que palavra poderosa, palavra edificante, palavra transformadora em nossos corações. E venho fazer um convite a você a estar juntamente conosco na nossa igreja, que está situada na rua Carlos Fontoura Falavinha, número 625, domingo às 18 horas. Deus tem um encontro contigo, amém? Deus tem um encontro marcado com a tua vida, Deus tem um encontro marcado com a tua família, em nome de Jesus. Venha, não fica de fora, porque Deus tem algo glorioso, grandioso, porque coisas novas o Senhor vai fazer.